para o coração. Do quinto pro sexto vem aí transformação. Colégio Consolata, chama que ilumina. A missão continua e a história se encaminha. Bom dia. Deixa eu segurar um pouquinho mais longe, senão a gente se acorda antes do horário. Bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira reunião de 2026. Gostaria que levantassem a mão quem é a primeira vez que está no Colégio Consolata. Nossa, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ótimo, parabéns, bem-vindos, bem-vindas, né? Então, essa é a nossa primeira reunião de abertura do ano acadêmico com os pais. Já vou passar a palavra para a professora Fátima para fazermos o nosso momento de espiritualidade, como nós costumamos em todos os encontros. De pais, professores, alunos, sempre fazemos um momento de reflexão, de espiritualidade. E ótima reunião. Obrigada, irmã. Iniciamos assim porque somos um colégio cristão, católico, firmes nos princípios, procuramos ser suaves, com firmeza no modo de agir, porque assim nos ensina nosso fundador, São José Alamano. Acolhemos todas as tradições religiosas, porque este é o nosso carisma de acolhida e partilha. Somos um colégio cristão católico, por isso em pastoral. Pastoral é cuidar. Cuidemos inicialmente uns dos outros, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, 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 3 vezes. Por esta manhã, por podermos reiniciar a nossa caminhada. Somos privilegiados. Nossos jovens e crianças, pré-adolescentes, se inspiram em nós. A nossa proposta político-pedagógica é muito firme para que nós possamos fazer com excelência um lindo processo também de evangelização. O mundo precisa de nós. Que o conhecimento aqui construído, esta é uma casa de saberes, de conhecimento, seja de excelência, mas para a prática do bem. 2026, tempo de centenário alamaniano, dia 16, 100 anos da passagem, da morte de São José Alamano, da sua Páscoa, 16 de fevereiro, 100 anos, tempo de olharmos para a casa e para aqueles que não têm casa, campanha da fraternidade, isso me emociona muito, nos emociona muito. Somos privilegiados, como disse, centenário não, jubileu de 800 anos de São Francisco de Assis. Isso é muito importante, significativo para a nossa casa comum também. E esse é um símbolo que a gente não pode perder de vista. Estamos no Imirim, agora Diogo Cabreira, número 51. Mas estamos conectados com as escolas católicas do mundo inteiro. Acreditamos no poder transformador da educação. Papa Leão XIV, seguindo toda a proposta da Igreja e a tradição, nos diz: olhai para o céu. Conheçamos os algoritmos, mas olhemos sempre para o céu. E rezemos pela paz, mais do que nunca. Convido a todos para um momento de interioridade, se quiserem abaixar a cabeça e colocarmos esse ano nas mãos de Deus. Reunidos como comunidade educativa, Senhor Deus da vida, colocamos diante de Ti as nossas famílias, nossos educadores, nossas crianças, adolescentes e jovens. Reconhecemos, Senhor, que educar é um ato de amor profundamente humano e responsável. É cuidar da vida que cresce, é acompanhar histórias, é assumir todos os dias, incansavelmente, escolhas que constroem o futuro.
Senhor Deus da vida, acolhe cada família aqui presente. Tu conheces seus sonhos, suas preocupações e seus esforços silenciosos. Que este seja um tempo de confiança, diálogo e corresponsabilidade, em que o colégio e família caminhem juntos, com respeito e esperança. Vivemos tempos desafiadores. O mundo, marcado por conflitos, divisões e violências, clama por paz. Que o Colégio Consolata seja um lugar de paz. Não uma bolha, conectado com a missão além fronteiras. Por isso, hoje elevamos a Ti nossa súplica. Faz de nós, de todos nós, instrumentos de reconciliação, educadores da paz, semeadores de fraternidade no cotidiano. Ensina-nos a educar com coração missionário, com simplicidade no olhar e compromisso com a excelência e com a dignidade de cada pessoa. Que nossas escolhas educativas, família e colégio, sejam sinais de cuidado com o outro, com a casa comum e com a vida em todas as suas formas. Que saibamos ser presença verdadeira, atentos à realidade concreta dos nossos alunos, capazes de educar não apenas com palavras, mas com gestos, coerência e testemunho. Senhor, caminha conosco este ano novo, neste novo ano, que unidos possamos formar pessoas conscientes, sensíveis e comprometidas, com o coração aberto ao mundo e os pés firmes na realidade. Confiamos esta caminhada à Tua bênção, pedindo que nos conduzas com sabedoria, coragem e paz. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Amém. Iniciamos em oração, porque, como disse, somos um colégio que tem uma proposta firme há 77 anos. Quem estava no jubileu dos 70? Passou rápido? Passou rápido, né? Eu não vou perguntar dos 60, tá bom, pessoal? Quem estava no jubileu dos 60? Quem estava na fundação do colégio? Ninguém, né? Pessoal, 77 anos, uma proposta de tradição. Não é tradicionalismo de tradição, enraizada nos valores do Evangelho. Um currículo evangelizador. Uma proposta, aqui, muitas páginas, dezenas de páginas de uma proposta sólida. Por que estamos apresentando este material hoje? Porque de 4 em 4 anos nós reformulamos. Nós não recriamos, nós reformulamos a proposta político-pedagógica à luz dos valores do Evangelho, atualizada às demandas da realidade. Pés firmes, construída a muitas mãos, muitas cabeças, muitas palavras. Vocês nos ajudaram a construir na dinâmica do ano passado, não de uma forma formal, escrita, mas com todas as falas de vocês e a parceria de vocês durante a caminhada. É muito para que a gente fale hoje de manhã. Temos um pequeno vídeo que vai semear. Vocês vão ver, isso já é feito. Que bom. Nós não temos um novo Colégio Consolata. Nós temos um Colégio Consolata de tradição e firme naquilo que acredita. Reavaliamos a caminhada e traçamos metas para 2026, mas também para os próximos 4 anos. Então, estamos com a nossa proposta político-pedagógica reorganizada, reavaliada. Um trabalho coletivo, mas que só acontece com a nossa parceria. Não vou me deter, porque o vídeo é autoexplicativo, mas só gostaria de dizer para vocês que currículo evangelizador é aquilo que já fazemos. O conhecimento para a prática do bem. Matemática com excelência, para que os números, cálculos sejam usados para o bem. Acho que já me fiz entender, né? É por isso que vocês nos procuram, porque sabem que somos firmes nessa essência.
E vocês vão ouvir, às vezes, acho que já ouviram, metodologia chave. Somos inspirados por ela. Chave? Chave abre portas e corações. Chave é um acróstico. C de competências, H habilidades, A de atitudes, V valores, é por isso que vocês nos procuram também, e espiritualidade, que é uma dimensão do ser humano. Deixo claro que não somos uma paróquia. Estamos em parceria com a paróquia. Mas não somos uma paróquia, que é uma casa de conhecimento. Vamos fazer com que o conhecimento seja construído com excelência em parceria. Passo então agora para o vídeo, curtinho, tá bom? E acho que ele ilumina bastante aquilo que eu tentei colocar nesses poucos minutos, mostrando que a tecnologia é nossa aliada para a prática do bem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui para apresentarmos o nosso grande compromisso para os próximos 4 anos. A proposta pedagógica do Colégio Consolata, que irá nortear nosso trabalho de 2026 a 2029. E começamos com a frase que abre o nosso documento e que, na verdade, define a essência da nossa missão. Porque nós não apenas acreditamos nisso, mas trabalhamos todos os dias para que uma educação de qualidade, transformadora, seja a grande ferramenta para o desenvolvimento integral de cada um de nossos estudantes. Entendam esta proposta não apenas como um documento, mas como a nossa promessa. Uma promessa de formar cidadãos competentes, com senso crítico e ético, preparados para os desafios de um mundo que está em constante movimento. Vamos ver então como faremos isso na prática. Nossa jornada começa pelo que chamamos de alma da nossa instituição, a dimensão transcendental. É aqui que moram os valores e os princípios que fundamentam toda a nossa prática educativa, sempre inspirados pelo nosso carisma alamaniano. E para dar vida a essa dimensão, nós nos inspiramos na metodologia chave. Vejam bem, não se trata de um modelo rígido, mas sim de um conceito que nós adaptamos à nossa identidade. É uma forma de dar sentido e unidade à nossa missão de educar. Vamos entender como esses 5 pilares se conectam. Tudo começa com as competências que organizam o saber. A partir delas, nós desenvolvemos as habilidades, que é o saber fazer, a aplicação prática. Isso se reflete em nossas atitudes, que mostram nosso modo de ser e agir. Essas ações, por sua vez, são guiadas por valores, que iluminam nossas escolhas em favor do bem. E no centro de tudo, a espiritualidade, que atua como o núcleo que integra e dá um sentido mais profundo a todos esses elementos. Agora, vamos ao coração da nossa proposta, a dimensão socioemocional. Nós temos a convicção de que um ambiente de cuidado, de acolhimento e de segurança é absolutamente essencial para que cada estudante possa florescer. Nosso trabalho se apoia em pilares muito sólidos. O primeiro é a cultura do encontro da paz, para fortalecer os vínculos. O segundo, a inteligência emocional e a resiliência, para que aprendam a lidar com os sentimentos. E o terceiro, nosso compromisso firme com a inclusão, a acessibilidade e a equidade, para que cada pessoa se sinta, de fato, parte essencial da nossa comunidade. E aqui, permitam-me fazer uma distinção que para nós é fundamental. Nós não buscamos a simples coexistência, onde as pessoas apenas dividem um espaço. O nosso objetivo é muito maior. É construir uma verdadeira comunidade de cuidado, na qual todos, alunos, famílias e educadores, se sentem responsáveis pelo bem-estar uns dos outros. Com uma alma forte e um coração equilibrado, nós criamos o terreno perfeito para o desenvolvimento da mente. Chegamos à nossa dimensão cognitiva, onde a excelência acadêmica e a construção do conhecimento realmente ganham vida. Essa jornada de aprendizagem foi pensada de forma progressiva. Ela começa com a descoberta, na educação infantil, onde a curiosidade é o guia. Avança para a construção no ensino fundamental, onde consolidamos bases sólidas. E culmina no protagonismo do ensino médio, formando jovens autônomos e preparados para o futuro. E como ensinamos, nós promovemos um diálogo constante entre tradição e inovação. Mantemos as metodologias que garantem uma base sólida, mas também abraçamos práticas ativas como projetos e debates, integramos a tecnologia de forma consciente, sempre como uma ferramenta para potencializar a aprendizagem. Chegamos, então, ao ponto onde tudo isso se conecta, o nosso compromisso. É na integração dessas 3 dimensões,
a alma, o coração e a mente, que nós definimos o perfil do estudante que queremos formar e o futuro que desejamos construir, junto com cada uma das famílias. O resultado de toda essa jornada é um jovem que se destaca por ser autônomo e ter pensamento crítico. Alguém que age com empatia e solidariedade e que é, ao mesmo tempo, competente em sua área de conhecimento e profundamente comprometido com a construção de uma sociedade mais justa. A nossa apresentação formal se encerra aqui, mas o nosso trabalho em conjunto, esse, apenas se fortalece. Reforçamos que a parceria entre a escola e a família é o que torna este projeto real e potente. Juntos, nós educamos para a vida. Em nome de toda a equipe do Colégio Consolata, desejamos a todas as famílias um feliz e abençoado 2026. O vídeo termina aqui e o trabalho começa agora, ok? Juntos em parceria com uma equipe de excelência e que deseja o melhor para os vossos filhos, vosso bem maior confiado a nós. Mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra para a professora Ozenir, lembrando que São José Alamano nos diz: coragem, eu vos abençoo. Aproveito para fazer um convite pastoral para nos unirmos dia 7 de março, rumo à Casa da Mãe Aparecida. Depois, mais detalhes, vamos conversando. Agora, no final, a professora Zenir, nossa coordenadora pedagógica, esqueci de dizer, a professora falou meu nome, a irmã falou meu nome, sou coordenadora de pastoral e também professora do ensino fundamental. Obrigada, Pro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Agradeço a presença. Estamos com um público bonito, né? Bastante gente. Alguns rostos eu já consigo identificar. Dando continuidade ao que a professora Fátima falou, aqui começa o trabalho, aqui começa, né, uma das dimensões, que é a cognitiva, a mente. Então, está associado ao quê? A toda a equipe, porque quando a gente fala do pedagógico, o pedagógico envolve, sim, a mente. Eu tenho uma equipe que apoia, uma equipe que está alinhada à proposta pedagógica, porque a proposta pedagógica, a professora Fátima acabou de nos apresentar, mas está alinhada a toda a equipe, não somente, né, a um grupo mais fechado. Não é só a equipe da gestão, não é só a equipe, né, das irmãs, mas sim em todas as etapas, em todos os métodos. Quando eu falo, quando a gente começa a falar em jornada, né, a jornada pedagógica em todas as etapas, a gente fala da etapa da educação básica. A etapa da educação básica que é exigida, a gente está muito acostumado a pensar assim, né? Ele está na primeira fase, a primeira fase vem da educação infantil e os anos iniciais, que a gente chama de anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, que ele fala, como é que ele aprende? Ele aprende no lúdico, ele aprende brincando. E através disso, na hora que ele aprende brincando, a gente parece que não está visualizando, né, nessa brincadeira o quanto ele está adquirindo de conhecimento, de saber. E esse saber vem através do quê? De uma dimensão muito maior em questão de conhecimento. Essa dimensão está associada como ele vai absorvendo isso. Mas a gente tem um objetivo, que o objetivo da primeira etapa é a alfabetização. Então, aos pouquinhos, né, eles vão construindo. A gente está acompanhando, a gente acaba se perdendo quando a gente chega no ensino fundamental 2, que são os anos finais, principalmente no ensino médio, parece que a gente já esqueceu como era lá atrás. E são etapas da vida que a gente vai acompanhando. E muitas vezes essas etapas que eu quero falar está associada ao quê? Chega no fundamental 2. Aí eu tenho um período de transição. Essa transição vem do 5º para o 6º ano. Foi feita uma reunião ano passado, para dar um esclarecimento de como que a gente alinha esse período de transição, como que a gente prepara isso, e o cuidado que a gente tem. Por quê? Porque como a gente tem que respeitar as etapas, eles não ultrapassaram, né? Eles estão ultrapassando um momento, eles estão entrando na pré-adolescência. Então, isso para muitas famílias acaba assustando um pouco, porque a gente percebe que está crescendo, que vai criando uma autonomia e que é necessária. Quando a gente fala em etapa, em fases, em respeito, que o colégio que a gente fala assim, a gente respeita cada etapa do aluno, não significa que ele vai se permanecer na etapa anterior. E isso
vem entrelaçado a muita angústia familiar. Nós, educadores, que a gente está há anos e a gente está sempre se atualizando e estudando para isso, a gente se prepara para quê? Porque a gente conhece já o aluno, são perfis diferentes, a gente respeita a individualidade. Esse respeitar a individualidade não significa que a gente não vai olhar num todo, porque a sociedade vai cobrar lá no final, né, como que ele vai se comportar no meio do todo. Então, a gente tem nossos valores, a gente não deixa de perder nossos princípios. Porém, a gente tem que preparar o cidadão para o mundo. E pensando nisso, né, não só a parte pedagógica, não só o número, mas também como que a gente forma esse cidadão dentro dos valores e dentro dessa sociedade que cada vez está mais assustadora. Quando a gente faz Fundamental 2 anos de idade, a gente aprender a pensar, a questionar e a se posicionar. Então, como que a gente fala? Mas quando a gente pega um aluno de 12 anos, principalmente a gente pega um aluno que está finalizando, que é 14, a gente fala assim, ele sabe pensar, ele sabe questionar, porque questionar eles sabem bastante, né? Então, com 12 anos, eles vêm na nossa sala, a gente sabe que os menores também, e aí eles já vêm em grupo, e aí eles querem questionar, eles argumentam. Então, é a gente direcionar isso. Então, na hora que a gente direciona, como que acontece, como que tem que pensar, como que eu me coloco, como que eu tenho que ver o outro antes de me questionar. Então, é nesse caminho que a gente vai. Quando a gente fala na questão pedagógica, o que muda? Muda a rotina. Em cada mudança de segmento se muda a rotina. E essa rotina, em início, é assustadora para os alunos. Então, o que acontece com o sexto ano? O sexto ano, ele vai ter diversos professores. Ele vai ter uma autonomia maior dentro da sala. Então, no início, parece que fala assim, não, está tudo solto, eles acham que é liberdade demais, o que eu vou fazer com tanta liberdade? Mas eu peço, assim, confiança, porque eles vão se ajustando e a gente vai deixando e vai percebendo, porque a gente precisa perceber o aluno, e o aluno também precisa criar essa autonomia. Então, os professores estão direcionando, os professores estão orientando, e aos poucos, ao final do primeiro trimestre, a gente já percebe que eles vão se acalmando. Então, muda também uma questão de quando a gente chega no sexto ano, por quê? Porque eles também estão se transformando. Eles não mudaram só de segmento, não é amanhã ou à tarde que está diferente, por quê? Porque à tarde é uma escola e de manhã outra, não. Porque também eles estão amadurecendo, também eles estão tendo outros interesses, eles vão começar a conviver com alunos maiores. E isso tudo gera uma angústia e a gente está direcionando. O trabalho é feito junto com uma orientação educacional, a gente sempre está chamando, está sendo orientado. Os professores, dentro da sala de aula, no dia a dia, também fazem isso. A partir dessa rotina de vários professores, um para cada matéria, os conteúdos eles são aprofundados, porque a base vem dos conteúdos, eles não percebem isso, e a gente vai mostrando ao longo do processo, que esse amadurecimento faz parte, porque eu já aprendi o conteúdo. Mas como que eu amadureço? Como muda? Muda a linguagem. Muda a forma como que se passa. Então, não dá para ser a mesma. Se a gente fala que são etapas, é uma jornada, é um processo, precisa ser alterado, não tem como se manter a mesma forma. E aí entra num momento que eu quero falar com vocês do quê? Autonomia. Eu preciso dar autonomia. Então, como eu dou autonomia? Estando junto, não fazendo pela criança. Esse acompanhamento que é necessário. Porque eu tenho um objetivo na hora que finaliza, ampliar conhecimento para preparar para o próximo passo. E qual é o próximo passo? O ensino médio. Então agora ele vai fazer tudo sozinho. Muito pelo contrário. Parece que quando ele chega no ensino médio, parece que ele tem uma regressão ali na primeira série do ensino médio, ele se apavora com um monte de matéria, ele se apavora com a quantidade de trabalho, mas por quê? Volto a falar, ele precisa de rotina, ele precisa se organizar, ele precisa de autonomia. Só que, ao mesmo tempo que ele precisa disso, e muitos conseguem, ele precisa do acompanhamento. O acompanhamento não é eu estar todo momento falando para fazer. Não, mas é entrar onde eu consigo olhar, ver se tem lição, ver se ele fez, porque nunca tem lição se vocês perguntarem para o aluno do ensino médio. Até do Fundamental 2 hoje em dia nunca tem lição. Não tem lição, ninguém deu lição. E eu garanto para vocês, assim, que tem lição todos os dias. Todos os dias é passado. Então, vocês precisam desse acompanhamento. Então,
mostrar para ele, dar liberdade para ele fazer sozinho, mas não esquecer, mas sempre lembrar que tem alguém ali atrás dele, que vai estar cobrando. Porque na hora que a gente se forma, né, a gente fala, nossa, eu tenho alguém que que está o tempo todo ali atrás de mim, me cobrando, porque se eu não fizer a minha parte, alguém vai me cobrar. Então não é diferente. Então é explicar isso para o meu filho. Filho, a escola é a primeira sociedade, é o primeiro convívio, na verdade a família, a segunda é a escola. É o meio social que ele vive. Então é um meio social menor, e a gente acolhe sim, a gente abraça. O acolhimento, quando a gente fala em acolhimento, não é passar a mão na cabeça. Quando a gente fala em parceria, não é aceitar tudo, mas sim direcionar, o direcionamento. E essa autonomia não é construída só dentro do colégio. Eu preciso, quando a gente fala em parceria com as famílias, cobrar o aluno também. Então, eu tenho uma rotina de estudo mais aprofundada, muito mais aprofundada na questão dos conteúdos que eles já aprenderam, porque é uma revisão muito grande do que já teve nos anos anteriores, nas etapas anteriores, porém com uma linguagem muito mais específica e muito mais direcionada. Por quê? Porque ali ele está construindo o projeto de vida dele. Parece que, né, a gente não tem essa visão, os alunos falam assim, mas eu ainda não estou na faculdade, mas ainda o simulado não é o Enem. Mas isso sim, isso é uma simulação, por isso que a gente fala, a gente está simulando o que é um mundo lá fora. E uma frustração faz parte da vida o tempo todo. E como que a gente aprende? A gente aprende com a frustração. E como que a gente direciona nossos sentimentos e as nossas angústias? Então, a gente trabalha a nossa proposta pedagógica dentro da BNCC, dentro do que é exigido, né, desse projeto de vida, mas um olhar, né, em questão de ser humano, de formação. E dentro disso tem a questão da autonomia, eu volto a retomar a autonomia. O adolescente ele não está preparado sozinho. O adolescente ele está em formação. E em formação ele precisa de orientação, ele precisa de acompanhamento. E a gente sabe que é difícil porque é a fase, né, que eles não querem ouvir, né, eles acham que eles sabem de tudo. Então, quanto mais a escola estiver alinhada com os pais, isso funciona. Em questão do quê? De exigir, não, precisa ser feito, é dessa forma, né? Eu acredito no que estão pedindo. Se eu tenho dúvidas, eu tenho um horário, eu tenho alguém para tirar dúvida, e a gente faz essa questão do alinhamento. Por quê? Porque no objetivo final, eu quero um jovem para quê? Para viver em sociedade. Essa cidadania, essa sociedade que a gente vê hoje em dia, que na verdade ela não vai ter esse olhar acolhedor na maioria das vezes. Ela não tem e nem dá tempo de ter essa empatia para o meu filho. O meu filho ele vai ser mais um solto na sociedade. Mas quais são os valores que eu quero? Porque eu acredito na hora que vocês procuram um colégio Consolata, um colégio cristão, com uma ideia diferente. A gente trabalha com todos os tipos de aluno. E na hora que a gente fala todos os tipos de aluno, a gente tem uma sociedade com todos os tipos de pessoa. E aí, o conviver. O meu filho é diferente, meu filho tem um potencial maior, meu filho tem um potencial menor, meu filho tem potencial, indiferente de qual seja. Terminando aqui, era só para dar uma consciência que eu preciso da ajuda de vocês em questão de autonomia, de responsabilidade. Isso a gente vai tendo reuniões, né, ao longo do ano e vai discutindo. A gente entra na parte mais prática. A parte mais prática é o quê? Como funciona a parte pedagógica, em questão de nota, em questão de avaliação, em questão de comunicação. Então, muitas dúvidas vão ficar para os pais novos, mas eu vou agendar com os pais novos logo no início para esclarecer. Os pais antigos, eu sei que tem gente que ainda tem dúvida em questão de sistema de avaliação. A gente preparou 2 tutoriais, um para o acadêmico, o outro para todos os sistemas de comunicação, para vocês esclarecerem. Caso tenha dúvida, vocês podem agendar. Nosso sistema de avaliação se mantém a mesma forma, né? Nós temos 3 tipos de sistema de avaliação. As avaliações conceituais procedimentais, as avaliações atitudinais e as avaliações síntese. Então, as avaliações procedimentais são as diversas avaliações, diversos mecanismos que os professores utilizam para estar avaliando o aluno, não só como
com uma prova tradicional, mas as diversas competências que existem dentro do aluno. A avaliação atitudinal é a postura do aluno ao decorrer do trimestre. E a avaliação trimestral é a avaliação tradicional, né, que exige uma preparação muito maior. Nessa avaliação procedimental, não significa que meu professor não pode chegar hoje, dar uma lista de exercícios e falar assim que vale nota. Antigamente era a prova surpresa, lembra? Que na minha época era isso, que era assustador. Porque é um processo. Esse processo não significa que o aluno precisa ser avisado. Ele está sendo constantemente a matéria. O professor não vai dar uma matéria que ele não pediu. Então, é só para ficar claro isso, porque a gente fala assim, não foi avisado. Não foi avisado, não, o conteúdo está lá dentro. Quando eu falo na avaliação síntese trimestral, é a avaliação baseada no quê? Nas avaliações externas. Então, a avaliação é uma avaliação mais densa, né, que precisa de uma preparação maior. Isso está no nosso calendário, que foi enviado para vocês já em janeiro. Dentro desse sistema de avaliação, nós temos os simulados. Os nossos simulados acontecem para quê? Como eu disse para vocês na primeira fala, é uma simulação. Essa simulação está simulando um Enem, está simulando um vestibular. Mesmo que não seja, gente, se não teria por que a gente aplicar, se a gente não fosse essencial, importantíssimo na trajetória do aluno para uma preparação. Então, os simulados acontecem para os anos finais, são 2 por ano, um no primeiro semestre em junho e outro em outubro, são impressos e feitos no colégio. Para o ensino médio, alterou um pouquinho, porque devido à necessidade que a gente percebeu da terceira série do ensino médio, então primeiro ano e segundo ano eles têm 3 simulados, um para cada trimestre. E o terceiro médio esse ano, eles são 5 simulados. Tá ok? Então a gente viu essa necessidade de aumentar para a preparação do estudante. Ainda assim, em questão de sistema de avaliação, né, nós temos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. Então, todo esse processo que eu falei para vocês tem um sistema que avalia isso. Então, a gente usa o modelo SAEB. O modelo SAEB, a gente não usa o SAEB, porque são para as escolas, né, públicas, porém, a escola tem, com parceria com a FTD, com o material que vocês compraram, um modelo SAEB, que serve para analisar o quê? Essa base. Então, no terceiro ano do ensino fundamental faz essa prova. O que eu estou avaliando? A primeira etapa, que é a alfabetização. Todos os objetivos que eu chego lá. Na segunda nos anos finais, que é o 9º ano, o que ele está avaliando? As 4 competências. Tanto que o ensino fundamental, ele só tem português e matemática. No 9º ano, são as 4 áreas. Então, a gente vai avaliar o quê? Como foi o ensino fundamental todo? Qual é esse rendimento? Quais as competências que ele adquiriu? Quais as habilidades? E serve para quê? Nós utilizamos como isso? Nós utilizamos para ter essa base, mas para reformular planejamento. Então, a gente senta depois, pega os resultados, o que a gente precisa estar analisando, o grupo, o que o grupo está precisando, que a gente precisa voltar, o que a gente precisa fortalecer para dar continuidade. Eu tenho as plataformas de comunicação. Essas plataformas de comunicação que eu achei melhor, em vez de explanar todas, fica cansativo e às vezes a gente não consegue, pelo menos eu não consigo enxergar, às vezes, no projetor. A plataforma acadêmico, que é para os resultados pedagógicos, que são as notas as notas, as provas, os boletins. Ela é acompanhada através do site e uma senha que vai para vocês. O Google Sala de Aula, para que serve o Google Sala de Aula? É uma plataforma direto com os professores. Então, todas as lições, atividades, trabalhos que tiver, os professores, roteiro de estudo quando tiver prova, é o Google Sala de Aula. E nós temos a Agenda Edu, que antigamente era o ClassUp, agora foi substituído pela Agenda Edu, que é uma linha direta com quem? Uma linha direta com todos os setores. Então, de comunicados, quando tem comunicados de festa, quando tem comunicado, recado que seu aluno tem que sair mais cedo, quando está doente, então, é com a Agenda Edu. Então, isso daqui tudo vai tutorial para vocês, então vocês não precisam se preocupar. A questão da reunião também, a gente vai passar para vocês, acho que a gente pode passar os slides, não tem problema, porque às vezes a gente fica muito ansioso, acho que vai perder alguma coisa, que é muita informação. E nós temos uma plataforma iônica. Essa plataforma iônica, quando a gente fala, está associada ao material. Hoje em dia não tem como a gente ter um material, um único material. Porque os adolescentes, a geração hoje em dia, ela está tecnológica, ela está avançada o tempo todo. Então, na hora que eu preciso disso,
a gente viu a exigência de um material que nos fornecesse essa base tecnológica também. Então, o aluno é tecnológico. Então, a Iônica é essa plataforma. Então, são materiais diversificados e existem outras, né, plataformas ali dentro. A gente fala é uma plataforma única que é a Iônica, mas a gente tem diversos recursos que é utilizado. O estudo.com, que o professor faz prova por ali, então o aluno só vai conseguir com acesso e com a senha dele, e aí vocês também conseguem visualizar o processo do aluno. Que processo é esse? O resultado de simulado vocês conseguem acompanhar pelo estuda.com. Então, como o aluno foi, qual é a matéria que ele tem mais dificuldade, o que ele errou, qual é o rendimento dele, vocês conseguem fazer isso. O professor faz isso com o aluno, nós fazemos isso entre nós, para analisarmos como que está, né, todo o processo, e vocês têm acesso a isso. Então, eu peço que vocês explorem isso. Né, e incentive eles a explorar também, para eles terem essa consciência, porque às vezes quando está no meio de um todo, o aluno ele, né, acaba não querendo se expor, mas depois no momento sentar com ele e fazer essa análise. Então a gente tem dentro, junto com o próprio material, né, desses benefícios dentro da Iônica, nós temos a Pontui. A Pontui, o que é? Um sistema de correção de redação. Então, além do material que tem de redação, as professoras podem usar essa plataforma. A gente teve uma evolução muito grande em questão de resultados. Por quê? Porque, na verdade, isso proporcionou uma diversa... A gente fala quantidade, né? A gente não vai falar quantidade, mas... Porque a gente tem 2 aulas de redação. Então, a gente viu a necessidade de colocar a plataforma para que o aluno escrevesse mais. Hoje em dia, se escreve muito pouco. Então, o professor analisar de uma forma não pessoal, porque o professor conhece o aluno. Quando a gente manda para essa plataforma, ele está sendo avaliado como ele é avaliado em qualquer avaliação externa. Né? A gente fala imparcial. E aí o aluno também tem que entender isso, e a professora faz essa leitura com o aluno. Nós temos o programa bilíngue. O programa bilíngue são 3 aulas, é um programa, não é uma escola bilíngue. O programa a gente aumenta a quantidade de aulas, então são 3 aulas semanais, um material riquíssimo, né, que a professora explora. A gente tem os intercâmbios, que é proporcionar ao aluno a possibilidade de falar com alguém de fora. Então, deu uma evolução muito grande, solta em questão, né, quando a gente fala em questão da fala, do diálogo, a professora sempre está acompanhando, a gente percebe essa evolução, a gente percebe o interesse do aluno, e chegamos ao ensino médio. Quando a gente chega ao ensino médio, a gente percebe que o ensino médio a todo momento está sendo reformulado. Então, ele foi reformulado novamente. A gente fala, o pessoal do primeiro ano e 2º ano, né, já pegou essa grade horária nova. Essa grade horária nova, de 1.200 horas de itinerário, ela está para 600. Isso é ruim? Pedagogicamente, a gente achou um ganho muito grande, porque quando eram 1.200 horas, a gente teve que tirar aulas básicas de português e matemática para incluir no itinerário. Era essencial, a ideia é muito boa, cria autonomia, se mantém 600 horas, porém, a gente aumenta a grade horária, aumentou a grade horária básica, que é o que o governo está pedindo. Só para reforçar para vocês, nós já trabalhávamos com uma carga horária maior. Né? A escola, eles exigiam e a gente trabalhava com uma carga horária maior. Então, na hora de a gente fazer essa mudança, a gente só articulou e alinhou as matérias necessárias. Nós trabalhamos com as 4 áreas de conhecimento, linguagens e ciências humanas, elas trabalham juntas, e matemática e ciências naturais. Então, são as 4 áreas que a gente trabalha, divididos em 2. E aí eu tenho as disciplinas divididas, são 9 disciplinas ao total. Essas 9 disciplinas vêm do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Então, a gente tem matérias básicas que se mantêm, projeto de vida, produção de texto, tecnologia e inovação, educação financeira. Então, elas se mantêm nos 3 anos. E a gente tem as específicas que daí se dividem no 2º e no 3º ano, que redes sociais, né, interpretação de texto na área de linguagens. E a gente tem módulos, esses módulos do 3º, para ficar bem claro, os professores vão trabalhar muito com o material do Caderno Mais e revisão para vestibular, direcionamento.
tá? Então, a gente separou dessa forma esse ano. Na área de matemática e ciências naturais, nós temos as básicas, e aí entra o quê? Raciocínio lógico, ali, e entra ciência e saúde, que são as matérias do segundo ano. No terceiro ano, revisão das matérias para o vestibular, essa preparação. Os pais do nono ano e do primeiro médio, essa fase de transição, o nono, questão de material digital, que tem essa mudança. O primeiro ano, que é a questão que essa transição, se tiver dúvida, a gente fica aqui no final e esclarece, tudo bem? Sexto ano, a gente vai estar marcando aos poucos com os pais, junto com a orientação, para a gente estar tirando as dúvidas que a gente sabe que surgem diversas nesse momento. Então, eu agradeço a presença de todos, fico à disposição. Agora, a orientação educacional, a professora Márcia vai falar um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, sejam muito, muito bem-vindos. Nossa, quando eu cheguei tinha poucos pais, agora lotado. Que bom, muito bom. Gente, é bastante informação, a gente sabe disso. Tudo vai aquietando com o tempo, como a professora Zenir falou. Antes de mais nada, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga, orientadora educacional aqui no Consolata. Então, voltando, tudo vai se acalmando, a gente vai entendendo tudo o que vai acontecendo durante um ano. Vou explicar um pouquinho sobre o Departamento NOI, que é o Núcleo de Orientação Educacional, onde eu faço parte. Esse trabalho é muito em conjunto com a coordenação e todo o corpo docente. Ele atua diretamente na trajetória dos nossos alunos. Foi falado das dimensões, mas eu vou destacar a dimensão socioemocional. Ela afeta e interfere diretamente no desempenho dos nossos alunos. Então, a gente vai caminhando e olhando para essa parte comportamental, emocional, que ela é tão importante, né? Como foi dito, principalmente nos dias de hoje, que a gente percebe o quanto que tem as questões emocionais, a saúde emocional precisa ser cuidada. E nós vamos olhando, né, dentro de uma prevenção, né, como a gente vai trazendo as temáticas e orientação, mas também a gente trabalha muito no fortalecimento do indivíduo, porque esse é o caminho, fortalecer o indivíduo, né, emocionalmente, para que dê conta, né, do momento presente para o futuro dele. É importante dizer que como que a gente faz isso, né? Vai ser através de mediações, de conversas, sempre levando o aluno a essa reflexão da postura dele, das atitudes dele, para que ele se perceba, né? Porque o aluno não vem pronto. Né? Ele está dentro desse processo que já foi dito, então vai sendo construído dia após dia. E nós acreditamos que, através da nossa conversa, das nossas reflexões que a gente leva para os alunos, a gente percebe isso no nosso dia a dia, como tem bons resultados. Nós temos também a assembleia. O que é essa assembleia? Os pais que já estão aqui conosco já sabem. Então, dentro de uma sala tem uma questão, uma demanda, que a gente precisa estar intervindo dentro de uma temática. Então, é reunido com essa sala e a gente leva a pauta, a demanda para conversar com os alunos. Além disso, também, a gente tem, como a professora Zenir falou, uma ferramenta que é importante, que acontece trimestralmente, que é a avaliação atitudinal. Esse momento é importante porque o aluno para pensar. São perguntas elaboradas para ele, voltado para a parte comportamental, onde ele vai refletir sobre a atitude dele. Então, é o momento também dele balancear e rever e também checar como que parte dele das atitudes. Bom, acho que dito isso, eu preciso falar assim, né, que eu acho que reforçar a parte da presença de vocês, né, como a professora Zenir colocou muito bem, nós vamos caminhar em conjunto.
né? Então, esta primeira reunião vai ser, dentre outras reuniões, outras conversas, que são tão importantes. Nós não vamos, como que eu posso dizer, garantir, né, algo que a gente não vai poder fazer sozinho. A gente precisa de vocês, né, nesta parceria. E tudo isso vai acontecendo dentro de uma transparência. Então, por exemplo, percebemos que aquele aluninho precisa de algo ali, porque não está acontecendo, está travando o desenvolvimento dele. O professor tem um olhar muito aguçado, porque convive diariamente com eles na sala de aula. Vai dividir com a coordenação né, traz para a gente conversar, entender o que está acontecendo, e quando esbarra no limite, e que a gente precisa sentar, né, com vocês vão ser convidados para vir no colégio para a gente conversar. Mas também a gente gostaria que viessem também da parte de vocês, do olhar de vocês, né, o que está acontecendo com o meu filho? Né? Ou tantas situações que podem acontecer na nossa vida. A gente precisa saber. E a gente sabe que esbarra muitas vezes na questão da exposição, né? Das vezes de assuntos muito delicados, mas a gente precisa saber. Porque aí a gente vai poder conduzir melhor, entender o que está acontecendo com aquele aluno, e aí a gente vai poder, juntos, família e escola, traçar caminhos, estratégias para a gente poder ajudar e favorecer toda a caminhada do aluno. Para finalizar, esse ano a gente vai está trazendo uma novidade, que é muito bacana, que vão ser encontros uma vez por mês com as turmas, para a gente poder nos reunir. Vai ser um convite a vocês, a gente não tem as datas ainda, que é para vir ao colégio. A gente vai trazer temáticas como autonomia, como a vida de um adolescente, para a gente conversar, trocar ideias. E é assim que a gente vai caminhar, né? Porque a gente tem muito o que aprender, né? Sobre educar, né? Quanta coisa a gente aprende, e é vivo, né? É vivo, é dinâmico. E é assim que eu encerro a minha fala. A vida é uma jornada de transformação, e cada aluno que recebemos é uma oportunidade de crescermos e tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Vou passar a fala para o professor Getúlio. Obrigada. Antes da minha fala e de saudar vocês, a gente tem um vídeo para mostrar a nossa caminhada. Consolata é coração que ensina a brilhar. É conhecimento, é cuidado no olhar. Muito além da sala, tem talento pra mostrar. Somos inteiros, preparados pra voar. Tem banda que acende emoção, orquestra que toca direto o coração. Tem violão que embala e faz cantar, e o grupo coreográfico que encanta ao dançar. A dança que faz o corpo falar, e o teatro que ajuda a gente a se expressar. Na robótica o futuro é real, no judô o respeito é essencial, no balé leveza para continuar, e nos esportes união pra conquistar. E o GDS com amor pra entregar, apoia o asilo, a creche quem precisar. Consolata é coração que ensina a brilhar. É conhecimento, é cuidado no olhar. Muito além da sala, tem talento pra mostrar. Somos inteiros, preparados pra voar. Consolata, nossa casa, nossa forma de sonhar. Bom dia às famílias aqui presentes. É com alegria e expectativa que vamos dar a vocês as boas-vindas para este ano letivo. Estamos empolgados com a presença dos senhores, a oportunidade de termos esse momento para falarmos com vocês. Mostramos as atividades que aí estão e invocar uma palavra que a gente todos quase aqui já
a pronunciou. A parceria. A parceria com os senhores para o aprendizado e enriquecimento no conhecimento de vossos filhos e filhas é fundamental. Por quê? Acreditamos firmemente que a educação é uma jornada colaborativa. E essa jornada colaborativa só pode acontecer se houver essa palavra aqui invocada constantemente. Uma parceria entre escola e família. Essa parceria, como já foi anunciado aqui anteriormente, não é apenas aceitar. A parceria é justamente colaborativa. É aquela que nos traz a oportunidade de desempenhar papéis importantes no desenvolvimento e no processo educativo para os nossos alunos. Então, a comunicação aberta entre a escola e a família é essencial para o sucesso dos nossos alunos. Essa comunicação com a família é fundamental para esse sucesso educativo. Nos colocamos sempre disponível para discutir e corrigir possíveis necessidades para com cada aluno, porque cada aluno para nós é um indivíduo. Cada aluno para nós é um ser humano. Cada aluno para nós é aquele que tem necessidades próprias e necessárias a serem atendidas. Por isso, esse diálogo é necessário para o progresso de cada um. Então, esse trabalho sendo feito, juntos vamos fazer acontecer. Nesse sentido, alguns caminhos são necessários para esse sucesso. Caminhos que nos dá uma organização, que nos dá a necessidade de estarmos sempre atentos àquilo que está acontecendo. O que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo em torno de nós. Por isso, nós precisamos de uma organização escolar, né, que é o caminho para atingir os objetivos. Nesse sentido, normas são estabelecidas em qualquer empresa, em qualquer instituição. Na instituição educativa, mais ainda. Então, essa organização nos traz dentro de normas que nós temos, que são normas regimentais, que está no nosso site, e o contrato de prestação de serviço que os senhores receberam e assinaram. São essa caminhada. Ali está quase que tudo expresso. Aí nós temos aquela do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, por que é importante? Porque o adolescente, a criança, o educando, ele está fazendo dentro da escola uma experiência que vai acontecer na sociedade e que vai acontecer na vida dele no futuro. São as pontualidades, os compromissos, né? Então, a entrada, nós não estamos discriminando aqui para ficar muito claro, né? A entrada da escola no período da manhã, no período matutino. Aí nós temos a entrada às 7 horas, que eles entram. Às 7h10 já tem início das atividades, né? E a saída, aí a saída vai ser às 12h35 para todas as do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. E do ensino médio também a entrada às 7h10 e a saída às 13h25. Tem uma sessão na semana. Nas terças-feiras, nós temos uma mudança que eles devem entrar, todos eles às 7h10, e depois vão sair às 10h55. Porque esse horário é na terça-feira,
que tem essa alternativa, né? A tolerância para chegar atrasado é 15 minutos. Nesse caso, o aluno que chega até 3 vezes atrasado no trimestre, né? Ele tem uma tolerância e depois que passa de 3 vezes, a família é comunicada. A família é comunicada e o aluno pode não entrar mais, né? De acordo com o nosso regimento. A não ser que tenha justificativas concretas. E também, por quê? Porque se ele chega atrasado e perde a primeira aula, ele está perdendo. Nós temos essa exigência porque acontece muitas vezes, às vezes o aluno constantemente, né, está chegando atrasado, está perdendo a primeira aula daquela disciplina. E o que acontece? É falta. E hoje as instituições, como é o caso da diretoria de ensino, está sendo tremendamente fiscalizativa e exigência com relação a isso, né? O ensino básico, ele determina que não pode ter mais de 25% de faltas. E esses 25% de faltas só pode acontecer diante de justificativas, né? Passou disso, o atestado médico, por exemplo, ele não abona a falta, ele justifica a falta, né? Então, passou desse número, o aluno tem que fazer atividades de reposição de carga horária, tá? Depois, nas outras exigências que a gente pede, essa parceria da família, é o uniforme. Por que a necessidade do uniforme? Porque justamente a necessidade de facilitar a praticidade para os alunos, para a família, né? E também uma questão de segurança do próprio colégio, né? Então, o que acontece? O aluno vem sem uniforme, aí precisa estar questionando por quê e tal. Então, a participação da família, olha, o colégio está exigindo. Aqueles dias que tem uma atividade extra e tal, a gente avisa isso vai acontecer. A carteirinha. Carteirinha é outra necessidade que a escola tem, que o aluno precisa vir com ela. Por quê? Por uma questão de segurança, o colégio tem as catracas, que é justamente uma questão de segurança, para que a família saiba que o filho entrou e que o filho saiu, né? É só acompanhar no meio de comunicação, porque ela é integrada. Na hora que o aluno passa na catraca, é startado a família. Na hora que ele sai, a mesma coisa. Então, a carteirinha é necessária. Uso todos os dias, tolerância também de 3 vezes, senão depois é comunicado à família, e a carteirinha vai ser usada do ano passado para os alunos que são nossos alunos. Eles têm a carteirinha, eles vão ser usados até que a gente troque a de 2026. Por que não é de imediato? Porque eles vão fazer as fotos, porque se a gente mantiver a mesma foto do ano passado, todo mundo vai questionar. Já mudei, essa foto não é minha, e tá certo, né? Então, na primeira semana, depois da primeira semana, já serão feitas as fotos, e aí vai produzir uma nova carteirinha. Os alunos novos, eles vão receber uma carteirinha, um tique provisório, para eles também ter acesso, tá? Até que também eles sejam fotografados e sejam produzidas a carteirinha dele com a foto atual. Então, essa é uma outra norma que a gente tem. Outras normas internas que a gente pede é o regimento e o contrato que já falei, né? E é bom que toda a família tenha conhecimento, está no site do colégio, né? Troca de experiência, tudo isso que é importante da nossa parceria, como já falei. Outra coisa que
que é tremendamente bom e tremendamente mal. Redes sociais. Quando nós usamos para o bem, ótimo. Quando a gente usa desnecessariamente para as intrigas e as fake news, nos torna um grande problema. Então, cuidado com essa situação. Essa situação é tão grave que já se elabora leis e leis, resoluções e resoluções para coibir certas situações, né? Depois, o envolvimento dentro da escola, para cada vez mais as leis estão colaborando. Por quê? Porque está sendo proibido o uso do aparelho celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. Infelizmente, essas normas às vezes são burladas. A legislação federal já está providenciando a situação, porque é mais uma forma social que aí está, que é a inteligência, né, artificial. A inteligência artificial, se ela for usada, como a gente falou, para o bem, isso é ótimo. Mas como é usado hoje em dia também para o mal, né? A forjar a fisionomia de pessoas, forjar coisas que não existem. E nós precisamos da palavra que sempre a gente repete, parceria com a família, né? O professor Eusenir colocou, e a gente tem uma experiência muito clara, principalmente com os já maiores. Nós, pais, nós deveríamos não fiscalizar, propriamente dito, mas temos que estar dia a dia ao lado, gente. Não podemos perder o acompanhamento. Para nós, que já passamos pela idade deles, sabemos que nós queremos que os pais, que aqueles que acompanham a gente, estejam ao lado. Não é só fiscalizar, não. Está ao lado, para ver o que está acontecendo. Adquirir essa confiança, e a gente, como passou por essa idade, como jovens também, sentimos a necessidade dos nossos responsáveis estar ao lado. Quando a gente sentir isso, a gente evita muita coisa disso. Lei de proteção de dados. Essa famosa a Lei de Proteção de Dados, que o colégio recebe dos senhores esses dados são tratados, eles são sigilosos, não pode ser passado a ninguém. E como a gente também, quando pega o dado do outro, principalmente o caso dos alunos, os pais têm que estar ao lado, porque esses dados não podem ser reproduzidos sem autorização. As imagens, no contrato de prestação de serviço, nós colocamos lá quando é que nós usamos as imagens e como, de que forma, né? As imagens publicadas no site do colégio não podem ser apropriadas por outros, por terceiros. Elas são exclusivas. Depois, a Lei de Proteção do Consumidor, que todo mundo sabe, é uma lei com relação ao comercial. A Lei Federal 15.100 de 2025. Nós vamos falar um pouquinho dela logo ali. Como também a Lei Estadual 293 de 24. A Lei 15.100 de 25 é aquela que trata da proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos durante as aulas, recreios e intervalos. Ela está aí, ela exige. Nós vamos passar para vocês novamente uma circular informando como é o procedimento dentro do colégio, para não se estender muito aqui. Mas a lei está aí, é proibida, e temos que o que ela proíbe, e temos que observar. O uso pedagógico dos dispositivos eletrônicos, eles serão usados dentro do que prevê a legislação.
O celular, por exemplo, pode ser usado só com uma comunicação especial e não fora disso. E depois a Lei 293, que eu não falei, que é aquela que traz para o colégio não dá responsabilidade para o colégio quando o aluno porta ou desaparece o seu celular. Tá? Então, essas são coisas que a gente vai mandar também na circular. As atividades que vocês já viram, por isso que eu pedi para colocar um pouquinho antes, e uma que a gente está se destacando mais aqui, é com relação à Associação de Pais e Mestres. A Associação de Pais e Mestres, que é uma instituição que todos os pais, quando faz a matrícula no colégio, a gente considera que seja membros dessa associação. E os pais se reúnem todas as quintas-feiras dos meses, às 19 horas. Convidamos aqueles que quiserem participar, que não façam parte dessa associação, porque é uma maneira de encontrar mais diretamente com a escola, né? E participar das atividades que ela promove. Né? É bom que o filho participe, é bom que ele esteja dentro da escola, é bom que ele tenha uma oportunidade. Né? A escola fez a parceria com o inglês, com a robótica, para que o aluno tenha tudo aqui dentro do colégio com mais facilidade. Tá? E nos colocamos à disposição, e no final os pais, por exemplo, do 9º ano, e do primeiro do ensino médio, mais do 9º ano, que a gente tem o nosso sistema, o material escolar, ele é embarcado no Chromebook. Está todo o material ali dentro, né? O aluno tem que comprar o Chromebook? Não, ele compra o material. E aí, quando ele compra o material, a FTD manda que o aluno comprou o material e é embarcado no aparelho, no Chromebook. E aí, o pai vai pagar? Não. O colégio cede o aparelho com um compromisso de comodato, que é o aparelho é emprestado para o aluno, para ele usar com pedagógico, né? Não pode usar nas suas redes sociais, não, ele é bloqueado só para o material. Aí ele tem acesso a todos os benefícios do material, na iônica e assim por diante. O aluno que é matriculado, vamos supor, no 9º ano, ele vai, quando chegar no 1º ano, se ele rematricula aquele, recebe o mesmo aparelho e aí vai até o 3º. No final do 3º ano do ensino médio, ele leva o aparelho para ele com o material que foi embarcado lá. Então, mas e se ele sair, tem 9º ano, chega no 1º, ele não vai estudar aqui, ele tem o Chromebook? Não, ele devolve. Aliás, o Chromebook é devolvido todo final do ano letivo, porque aí o colégio revisa, vê se está tudo ok. E depois, quando ele volta no ano seguinte, ele vai receber. Então, na segunda semana, mais ou menos, eles já vão provavelmente já vão receber o material, aqueles que compraram o material com o aparelho dentro, e vai levar um contrato para casa de comodato, onde vai estar toda a discriminação disso que eu falei aqui superficialmente, tá? A responsabilidade com o aparelho, se a nota fiscal é do colégio, por exemplo, se quebrar qualquer coisa, tem que comunicar imediatamente ao colégio, porque aí terá ver o que aconteceu, como é que vai ser feito os reparos, ter todo o cuidado, né? Porque já tivemos até casos aqui, não tem muitos. Os alunos, graças a Deus, são responsáveis com isso. Tivemos caso aqui, um ou outro caso de negligência, porque o resto não tem problema. E para qualquer outras dúvidas de tudo isso que a gente falou aqui, nós vamos estar à disposição. E conforme a professora Rosenir falou, né, a irmã Irilda agora vai fazer a parte dela também. E um bom ano para nós. Já estão cansadas? Então agora vai ser até 13h, que 13h começa a próxima. Mentira. Num instante, agora nós vamos fazer a apresentação dos professores. Né? Podem se colocar aqui, professores. Eles vão dizer os seus nomes, que muitíssimos dos senhores já conhecem, a matéria que vão lecionar e séries.
quais turmas, quais séries eles vão lecionar as suas matérias, tá bom? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Feliz 2026. Tô vendo o pessoal que eu já conheço. Isa, Darília, Helena, Gustavinho, a Isa lá no fundo. Meu nome é Gustavo, professor de Educação Física e trabalho também com vôlei na parte da tarde. Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Giovana e este ano estarei com o 7º A, 7º B e o 8º A na disciplina de Ciências. Bom dia a todos, sou o professor Ronaldo, aula de arte do 6º ao 1º médio e também dou aula de teatro pro pessoal. Agora a gente abriu as inscrições para os 7º anos em diante. Aí tem 2 grupos, depois vai sair o relatório dos cursos de enriquecimento curricular. E também ajudo nas atividades de festas, eventos. Quem tiver sugestões pode falar. Obrigado. A irmã olha porque ela fala assim, 5 segundos para cada um. Olá, sou a professora Érica, eu ajudo na coordenação e projeto de yoga. Bom dia, sou o professor Marco Aurélio, professor de ensino religioso 6º ao ensino médio, projeto de vida e filosofia. Estamos juntos aí para 2026, um ano bem abençoado. Bom dia, professor Marcelo, dou aula de matemática, darei aula no 7º A e B e no 8º ano, e maestro da banda e da orquestra aqui do colégio. Bom dia, sou a professora Dalila, professora de inglês dos 6º aos 9º anos, ensino médio. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, eu sou o João, professor de Geografia do 6º ao 3º do ensino médio e Sociologia no ensino médio. Sejam bem-vindos. Bom dia, professora Ana Carolina, de Língua Portuguesa, do 7º A e B, 8º A e Projeto de Vida. Bom dia, sou o professor Rafael, professor de História do 6º ao 3º. Sejam bem-vindos. Olá, sou a professora Natália, professora de Matemática e Itinerários do 6º e do 3º ano. Bom dia, meu nome é Adriana, sou professora de Língua Portuguesa e Redação do 6º ano, Português e Literatura Ensino Médio. Bom dia, sou a professora Mariana, Ciências do 6º ano, Ciências do 9º e Biologia do Ensino Médio. Bom dia, professora Milva, professora de Física do Ensino Médio e Aprofundamento no 3º ano. Bom dia, professor Márcio, professor de Química do Ensino Médio. Sejam bem-vindos. Bom dia, sou a professora Cíntia, sou a professora de Português do 9º ano e também de Redação do 9º ano, e primeiro, 2º e 3º do Ensino Médio, Redação, e 3º ano, Itinerário. Bom dia, eu sou a professora Zélia, eu trabalho com os professores nas atividades complementares, e o professor Ronaldo pediu para falar que tem o jazz à noite, das 18 horas às 19 horas, para os pais. Então, quem tiver interessado em dançar um pouquinho e espairecer um pouquinho, tem esse horário aí legal. Bom dia a todos, eu sou o professor Cícero, professor de Matemática do 9º, 1º e 2º do Ensino Médio e Educação Financeira para o Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos. Professora Fátima, pela manhã também coordenadora de pastoral da escola toda, do colégio todo, manhã e tarde, mas pela manhã trabalho também com os grupos e as atividades pastorais. Então, convidamos a todos a participarem no decorrer do ano, das celebrações, enfim. Dia 12 de fevereiro, temos a missa de abertura do ano acadêmico, 8h30 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Os alunos participarão e vocês são convidados a participar, tá bom? À tarde, 1h30, aí depois temos a celebração religiosa. E GVS, Grupo de Vivência Solidária. Os melhores professores do mundo estão aqui, ó. Uma salva de palmas. Os senhores confiam a este grupo aqui o melhor bem dos senhores, o tesouro dos senhores. Então, temos que trabalhar juntos. Eles se esforçam, preparam, e depois, se não tem uma parceria com a família, um diálogo aberto, sincero e coerente, não dá, não funciona. Então, os melhores professores do mundo se encontram no Colégio Consolata, tenho certeza disso. E a gente ajudar os nossos
educandos deixarem o medo lá em casa, a vergonha lá em casa atrás das portas e questionarem os professores quando não entendem o conteúdo, porque eles estão para isto, tá? Agradeço. Feliz 2026. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.